essa semana, em particular, eu vou ter a oportunidade de estar pregando 2 cultos seguidos, né? Eu vou poder estar pregando hoje à noite e também estou pregando domingo de manhã. E diante dessa situação, que é muito rara poder pregar 2 cultos seguidos, o Espírito Santo me direcionou a trabalhando 2 temas que eles são ligados, eles são extremamente relevantes para o tempo que a gente tem vivido, e é o que a gente vai poder estar trabalhando nessas noites. Nessa quinta, a gente vai trabalhar o tema da superioridade de Deus em relação aos ídolos criados pelo coração do homem. E no domingo, pela manhã, a gente vai estar falando sobre a superioridade do Senhor em relação aos líderes terrenos que a gente tem aqui na terra, as autoridades que temos aqui. Essa mensagem vem com o propósito de alertar a igreja em relação aos perigos que ronda a nossa vida no século XXI agora, vem para enaltecer a Deus e principalmente para trazer um forte sentimento de confiança plena no nosso Deus. A mensagem de hoje, a gente vai tratar de um grave assunto, que é o assunto da idolatria, dos ídolos que levantamos muitas vezes em nossas vidas. A gente vai ver que vivemos em um tempo onde a moda do tempo moderno é a ideia do relativismo. A ideia do relativismo é a ideia que não há uma verdade absoluta. Ninguém pode dizer que há uma verdade, pelo contrário, cada um constrói a sua própria verdade. Eu até trabalhei isso com a turma de adolescentes essa semana, de tão recente que é. É algo que nossos filhos precisam ouvir, é algo que serve para a nossa vida, é algo que está sendo bombardeado por aí, na televisão, nas salas de aula, enfim, em todos os locais. A ideia é que hoje o mundo prega que todo caminho leva a Deus. A ideia para os pós-modernistas do século XXI é que, por exemplo, um hinduísta ou um muçulmano, eles estão se relacionando com Deus de alguma forma, porque para essas pessoas, cada um pode criar o seu próprio Deus. Esses ídolos que essas religiões adoram se tornam Deus na ideia do relativismo. É importante a gente ter em mente que isso não é uma visão bíblica e nunca foi. Desde o princípio, a gente vê um Deus que se revela como único. O texto mais relevante da história dos judeus, que é a Shema, que está lá em Deuteronômio 6:4, vai falar o seguinte: o Senhor vai dizer, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. A gente vai ver que o primeiro mandamento da lei de Deus é não ter outros deuses além dele. Ele é o único Deus. E a gente vai ver que o próprio profeta Jonas, quando ele ora dentro do ventre da baleia, lá em Jonas 2:8, ele vai falar o seguinte, que os ídolos são inúteis e aqueles que se apegam aos ídolos, eles desprezam a misericórdia do Deus verdadeiro. Se apegar a um ídolo é desprezar a Deus. É isto que a Bíblia deixa claro para nós. A Igreja de Cristo deve ter essa verdade muito clara em sua mente, para que se possa manter em guarda em relação a todas essas ideias que o mundo tem propagado, para que possa pregar também e transmitir isso às outras pessoas que precisam ouvir esta verdade, em meio a essa mentira que é espalhada por aí. A gente vai hoje analisar um evento extremamente importante do Antigo Testamento, onde Deus demonstrou aos israelitas a sua superioridade em relação aos ídolos. E muito mais do que isso, mostrou a inutilidade dos falsos deuses.
O evento que a gente vai estudar hoje está lá em 1 Reis 18. A gente vai estar lendo do versículo 17 até o 39. 1 Reis 18, do 17 até o 39. O texto bíblico vai dizer o seguinte: quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você, Acabe, e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga 450 profetas de Baal. E os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse
E eles fizeram de novo. Façam pela terceira vez, ordenou, e eles fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que o povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar a ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, obrigado por mais um culto, obrigado pela companhia dos meus irmãos, obrigado pela tua casa estar aberta e podendo receber pessoas, Pai. Obrigado pelo privilégio de abrir a tua palavra, podermos aprender mais contigo. Que o Senhor, neste momento, trabalhe nossas vidas e que a tua verdade seja proclamada e que ela transforme o nosso coração. Que o teu Espírito, ó Pai, esteja agindo aqui neste lugar. É esta oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Esse trecho que a gente acabou de ler é um dos trechos talvez mais conhecidos no Antigo Testamento. Um texto realmente lindo de se ler, um evento magnífico que Deus proporcionou e que Deus deixou registrado para nós. A narrativa do confronto, que tem como personagens ali Deus e Elias contra os profetas de Baal e o seu ídolo, é um importante trecho das Escrituras. Quando a gente analisa essas narrativas do Antigo Testamento, é sempre muito importante a gente entender o contexto na qual ela está inserida. É importante a gente entender um pouquinho da situação. Como que essa situação chegou aqui, nesse ponto de Elias confrontar Acabe, e a gente ter todo este desenrolar. Para a gente entender o contexto, é importante a gente conhecer, pelo menos um pouco, dois personagens que são destacados aqui nesta leitura. De um lado, a gente vai ver Elias. Elias é um protagonista aqui, é um servo de Deus, um homem temente ao Senhor e que cumpriu o seu ministério como profeta em um período muito complexo da história de Israel. A gente vai ver que ele foi profeta em um período onde o povo estava afundado em corrupção moral e em corrupção espiritual. A gente vai ver que, lendo o livro de 1 Reis, desde o início, o reino do norte, o reino por onde Elias trabalhou e pregava a mensagem do Senhor, foi um reino marcado pela idolatria. Quando houve a divisão de Israel, e a gente vê ali o surgimento do reino do norte, logo o primeiro rei, Jeroboão, já vai lá e já ergue bezerros de ouro. E isto é uma marca da triste história do reino do norte. A gente vai ver um povo que, não só o povo em si, mas até as lideranças, os reis, são corruptos do lado espiritual. Eles viram as costas para Deus e abraçam ídolos. Elias, ele trabalha no meio deste povo. E ele vai levar a verdade em meio a essas mentiras que são propagadas. Eu não preciso falar muito, detalhar muito, que realmente ele deve ter sofrido muito. E é isso que a gente vai ver no próprio relato bíblico. Ele foi perseguido, foi muito perseguido por este rei.
este rei Acabe, que é o segundo personagem que a gente precisa conhecer um pouquinho mais. Acabe aqui, ele é o antagonista. Ele aqui é o que está oposto a Deus. A gente vai ver que Acabe, ele é conhecido no contexto bíblico como um dos piores reis da história de Israel. A gente vê que ele, junto com a sua esposa Jezabel, eles mataram diversos profetas do Senhor. Não é à toa que no texto que a gente leu aqui, Elias chega a falar: eu sou o único profeta do Senhor nesta terra. E além de matar os profetas de Deus, Acabe com Jezabel ainda contaminou todo o reino com a sua idolatria a Baal. Eles ergueram templos a Baal. Olha o que o texto bíblico vai dizer lá em 1 Reis 16, do 30 ao 33, sobre Acabe. A Bíblia vai dizer o seguinte deste rei: Acabe, filho de Orim, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele, Acabe, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Esse rei Acabe, durante o seu reinado, foi diversas vezes confrontado pelo profeta Elias. E por isso, um sentimento que tinha claramente no coração Acabe era o desejo de acabar com o ministério deste profeta. Era realmente perseguir Elias e acabar com este que perturbava o seu reinado, que era marcado pelo mal. O texto que a gente leu aqui, ele também surge num contexto de caos social em Israel. A gente vai ver que lá em 1 Reis 17:1, Elias vai diante de Acabe e por conta dos tamanhos pecados de idolatria e pecados morais que aquele povo vinha cometendo, Deus proclama um juízo contra o povo. E o juízo de Deus virá tempo de seca. E a seca veio. E a seca, neste momento que a gente lê aqui, já durava 3 anos. Aí você imagina, uma sociedade que é basicamente agrária. Eles vivem da agricultura, eles dependem da chuva, e por 3 anos a chuva não vem. A gente está aqui no momento de Israel, onde havia pobreza, onde havia fome, onde havia esse contexto de caos social. É importante a gente ver que desde o juízo, a gente já vê Deus deixando claro a mensagem que a gente veio tratar hoje, que é a superioridade de Deus. Deus, quando cessa a chuva, ele já está demonstrando para aquele povo que ele é soberano, que ele é o Criador e é ele que ordena todas as coisas. O mais interessante disso tudo é que o Senhor não escolheu parar a chuva à toa. Se a gente olhar para quem é Baal, este ídolo que eles adoravam, a gente vai ver que Baal ele era conhecido como o deus da fertilidade. E a maior marca de Baal visível para todo mundo, aquilo que marcava quando eles olhavam para a natureza em si, era a chuva. Baal era o deus da chuva. E desde o momento onde Deus chega e proclama o fim da chuva, ele já está dando um recado para Israel. Olha os seus caminhos. Olha quem é aquele que governa. Não é Baal, é o Senhor. A gente vê aqui
que desde o início Deus já está comprovando a inutilidade do ídolo Baal, que nada pode fazer diante do decreto de Deus. Algo que queria destacar aqui também é o juízo de Deus. A gente tem sim um Senhor rico em misericórdia e em amor. Não é à toa que a gente está aqui hoje. Se não fosse a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, era para a gente estar fulminado, mas é porque Ele é gracioso, que Ele nos mantém vivo, que Ele nos deu o teu Filho, nos deu vida nova. A gente tem esse Senhor, sim, gracioso, misericordioso, mas também temos um Deus que é marcado pela sua justiça. E Deus exerce a sua justiça. O que a gente vê aqui? Que a resposta do Senhor à idolatria é o juízo. Assim como Israel foi punida por se curvar a Baal, aqueles que também viram as costas a Deus neste tempo e se apegam a outras coisas senão Ele, que colocam o seu coração em outras coisas e não nele, também vão sofrer as duras consequências temporais neste tempo e as duras consequências que estão ligadas à eternidade. É nesse contexto, então, onde a gente tem esse protagonista, Elias, um servo de Deus, Acabe, um rei perverso, com a sua esposa perversa, perseguidor daqueles que são servos de Deus. E nesse contexto de seca que Elias, então, vai ao encontro de Acabe. Logicamente que Acabe não estava nem um pouco receptivo a ele, né? Acabe nem queria ver Elias. Na verdade, ele queria ver, mas morto, né? Não vivo. E Elias vai ao encontro deste rei. E a gente vai ver aqui que surge essa situação de conflito entre Elias e Acabe. A gente tem uma situação de conflito aqui, que se olharmos pelo aspecto espiritual, é um conflito entre Deus e o ídolo Baal. A gente vai ver que durante todas as escrituras, esse tipo de conflito é marcante. Essa ideia de uma guerra santa. A gente vê isso, por exemplo, muito nítido lá no Êxodo. Quando Moisés vai de frente com o faraó. Quando Deus confronta o faraó, ali não é simplesmente um conflito com uma pessoa em si. Para os egípcios, para as pessoas daquele tempo, o faraó era um deus. Quando Deus vai lá e manda as 10 pragas, nada mais, nada menos é do que Deus provando que ele é superior ao faraó, que o faraó é um ídolo inútil do povo. A gente vê esse aspecto aqui também. A gente tem mais um embate desse tipo. A idolatria a Baal tinha tomado conta de Israel. Como o profeta Elias vai dizer em 1 Reis 18:18, o povo vivia oscilando entre Deus e Baal, Deus e Baal. Mesmo com a seca, aquele povo de coração duro ainda não se deu conta que Deus era soberano, que Deus é o único Deus. Não, mesmo com os 3 anos de seca, aquele povo ainda oscilava em idolatrar aquele ídolo. Então, é no Monte Carmelo que a gente vai ver. Neste convite que Elias faz, o propósito de Deus é mostrar mais uma vez, diante daqueles homens, diante de toda a humanidade, que Ele é o único Senhor, comprovar a sua grandeza. É isso que está em jogo aqui nesse confronto. A gente vê que Elias, ele recebe essa ordem de Deus. Vai lá, encara aquele rei, encara todos os profetas. Elias não dá um passo para trás, pelo contrário, a gente vê Elias aqui nesse momento confiante em Deus. Nesse momento aqui em particular, a gente pode ver isto em Elias, um exemplo para nós, né? É lógico que como homem falho, a gente vai ver que em outro momento a fé de Elias também dava seus tropeços e o Senhor levantava. Mas nesse momento em particular, a gente vê aqui um servo confiante na grandeza de Deus.
E é por isso que essa mensagem deve vir a nós. Essa mensagem de confiança. Uma confiança de que, por mais que o mal se levante, nós somos vitoriosos em Deus. Elias tinha essa certeza. Mesmo encarando um rei, 450 profetas de Baal, ele não duvida da sua vitória. E nós também já temos vitória em Cristo Jesus. Já somos mais que vencedores em Cristo. Então temos que ser mais confiantes em Deus e se portar desta maneira no nosso dia a dia. A gente chega, depois desse convite que Elias faz aqui a Acabe, ao clímax desta passagem. É o momento do confronto. Agora chegou a hora da gente ver o que vai acontecer. O convite foi feito, agora é a hora da luta. E tem um grande número de espectador. Rei Acabe estava confiante no seu ídolo Baal. Ele convidou uma grande porção do povo de Israel para assistir. Ele chamou a elite lá dos seus profetas para ir lá e para vencer Elias. Ele, no seu coração, ainda acreditava na força do seu ídolo. Ele estava apegado. Igual muitas vezes as pessoas se apegam ao ídolo e depositam confiança nesse ídolo. Este era aqui Acabe. E é diante desta multidão que a gente vai ver o fracasso de Baal, o fracasso daqueles que se apegaram ao ídolo. A gente vê no texto bíblico que eles ficaram a manhã inteira, os profetas de Baal reunidos, clamando a Baal para que mandassem alguma resposta para que acendesse aquele novilho. Esta era a grande prova. A prova do Deus verdadeiro é o Deus que vai mandar fogo do céu e vai acender o holocausto. E eles clamavam e clamavam para Baal. E o texto bíblico vai dizer que ninguém respondia nada. Nada havia de resposta. O profeta Elias, vendo este fracasso, ele satiriza Baal. Ele diz o seguinte em 1 Reis 18. Espera aí. 1 Reis 18, 27, desculpa. 1 Reis 18, 27, Elias vai falar o seguinte: gritem mais alto, dizia Elias, já que ele, Baal, é um deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Ele faz gozação com esse povo. Aqui, no contexto do texto bíblico que a gente leu, no contexto da época, é importante a gente entender como que o judeu usava essa sátira. A sátira, nesse contexto do Antigo Testamento, era demonstrar, por meio do ridículo, a maldade e a tolice. Aqui, o que Elias está fazendo é publicamente declarando a inutilidade de Baal. O quanto aquele povo vivia no engano, o quanto eles estavam trilhando um caminho de erro. A ênfase de Elias é isto aqui. Ele faz essa zombaria para mostrar para eles: olha onde estão os seus corações. Seus corações estão nisso, nesta realidade. Os profetas de Baal ainda tentam, por meio de chibatadas em seu próprio corpo, invocar o seu ídolo. Um costume típico deles, porém nada disto adianta. A gente vê aqui claramente a inutilidade dos ídolos. Todos aqueles que rejeitam o Deus vivo e se apegam a outros sofrem as consequências dessa escolha. Somente o Deus vivo, o nosso Senhor, pode oferecer ao seu povo atenção e resposta. Esses falsos deuses que o ser humano cria em seu coração oferecem uma falsa impressão de segurança. Porém, são surdos para ouvir e se demonstram limitados, pois são incapazes de fazer algo e nem existem. Feliz é o homem em que o seu coração está em Deus. Tristes são aqueles
que colocam sua vida debaixo da mão dos ídolos, sejam deuses ou coisas temporais. Como diz o salmista em Salmos 115, do 4 ao 7, os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar. Os olhos não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. O desespero dos seguidores de Baal aqui é o retrato do homem que coloca o seu coração nesse tipo de coisa. A gente vê aqui que o ídolo causa esse desamparo no ser humano. O ídolo traz sofrimento para o ser humano. Olha o que esse ídolo exigia deles. Deem chibatadas às suas costas. Olha a maneira de invocar este ídolo. É isto que o ídolo faz na vida da pessoa. Sofrimento, desamparo. E afasta essa pessoa do Deus verdadeiro. Devemos nos manter atentos para que o nosso coração não seja tentado a se colocar num caminho de idolatria. Além disso, a gente deve clamar a Deus para transformar o coração daqueles que estão seguindo este caminho, este triste caminho. E a gente deve buscar orientar essas pessoas na verdade da palavra do Senhor. Por fim, é destacado no texto bíblico que enquanto Baal falhou, o texto vai dizer o seguinte em 1 Reis 18, do 36 ao 39. Ele vai dizer, o texto bíblico, que à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o texto bíblico vai dizer que o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos ficaram prostrados e gritavam continuamente: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Vemos aqui, na conclusão dessa disputa, que o principal motivo deste embate foi alcançado. Esse embate, essa batalha tinha um propósito, e o propósito era a glória de Deus. O propósito que o Senhor tinha era mostrar para o seu povo o caminho de engano que eles estavam trilhando, e mostrar a eles, relembrar aquele povo, quem é o Deus de Israel, quem é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A gente vai ver aqui que Elias clama ao Senhor, ele atende, e ele derrama um fogo tão poderoso que não só acende o holocausto, mas seca toda a água, queima tudo que está ao redor. Deus é mostrado aqui no texto bíblico de maneira grandiosa. E fica evidente para todos que estão lá e para nós que estamos lendo aqui, que esse evento nos mostra que há somente um Deus, um Senhor Todo-Poderoso. Diferente dos ídolos, esse Deus maravilhoso, ele ouve a oração, ele escutou a oração, o clamor de Elias ali naquele lugar. Ele ouviu e ele nos escuta até hoje. A gente vê aqui
Um Deus que tem poder para trazer a resposta. E Ele traz. Até hoje Ele traz. Ele escuta a oração do seu povo e responde. O crente, ele pode se sentir seguro, pois a sua vida está debaixo do cuidado de Deus. Sempre devemos nos lembrar que Ele é o único que pode oferecer ao homem salvação, segurança, paz. Somente Ele pode trazer isso. O propósito dessa pregação era destacar isso, a superioridade de Deus em relação a esses ídolos que constantemente atormentam o coração do ser humano. Fica para nós, para hoje, o seguinte: a gente vê em Israel a imagem do ser humano após a queda. Um ser que muitas vezes ergue ídolos nos nossos corações. Esta é a realidade. Provérbios 4, 23 vai dizer que, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E aqui fica um recado para vocês, irmãos que estão aqui. Vigiem o seu coração. Talvez vocês sejam enganados, sim, por outros falsos deuses. Talvez o seu ídolo não é de madeira nem pedra, não é um falso deus destes de religião, mas são deuses que erguemos na nossa vida. São os prazeres terrenos, é o nosso próprio eu, são as coisas que temos aqui. A gente vê aqui que a gente deve se desgarrar dessas coisas. Devemos abrir os olhos e ver o Deus maravilhoso, e assim como o povo de Israel, gritar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse texto mostra também que os falsos deuses são meras invenções do ser humano. Nada podem fazer diante do Senhor. Deus sim, é um ser poderoso e gracioso. O Senhor sempre está de braços abertos para receber um pecador arrependido. E a gente pode confiar, como igreja, no poder de Deus diante de todos os ataques do mal e lutar para que Ele seja glorificado dia a dia. Que nesta caminhada terrena, que é cercada de tantos desafios, a gente possa olhar para esse texto bíblico e lembrar que a gente está debaixo da mão do único Senhor, o nosso Deus. Amém? Nesse momento eu queria estar pedindo para os irmãos se colocarem de pé. Eu vou estar orando e já vou também orar pelo final do culto. Agradeço a presença de cada irmão aqui nesta noite. Senhor Deus, grande Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor trouxe a nós esse texto maravilhoso. O Senhor preservou a tua história, a história do teu povo, e isso tem falado aos nossos corações até hoje, Pai. Obrigado porque eu sei, Senhor, que assim como Elias orou, agora o Senhor escutou, agora também, Pai. O Senhor nos escuta aqui, a tua igreja. Obrigado porque tu és um Deus vivo, um Deus que escuta, que responde, um Deus que vive eternamente. Pai, neste momento eu peço que o Senhor trabalhe em nós, em nosso coração, esta confiança plena em Ti. Que possamos ter um coração totalmente voltado ao Senhor. Que Tu tragas libertação para nós por meio de Cristo Jesus. E que possamos verdadeiramente viver para a Tua honra, para a Tua glória. Peço que o Senhor nos guarde pelo restante de dia. Que o Senhor nos leve em segurança para casa. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão meu que está aqui e aqueles que não podem estar hoje no culto, Pai. Obrigado pela tua igreja estar de pé aqui neste lugar. É esta oração que eu faço no nome de Jesus Cristo. Amém.